Boa tarde. Muito obrigado pela gentil referência. Se eu estou aqui, é só pela amizade do professor Juarez Tavares, porque, honestamente, eu conheço um sem número de pesquisadores que mereceriam mais esse lugar num evento tão importante que a Universidade Gama Filho consegue celebrar no Brasil por meio da Escola da Magistratura. Uma homenagem ao professor Klaus Roxin, uma homenagem ao professor Dirk Fabricius, é algo que justifica a reunião de todos os teóricos, mas certamente não justifica a minha exposição. A minha exposição, portanto, pode ser creditada na liberalidade do professor Juarez Tavares, que, de maneira bastante democrática, promove uma reunião entre pesquisadores jovens e pesquisadores não tão jovens, num evento para tentar pensar direito penal de maneira intelectualmente honesta, academicamente séria, para não vulgarizar o direito penal, como é comum na teoria brasileira. E, ciente dessa responsabilidade, em agradecimento ao professor Gustavo Martins de Almeida, eu gostaria de explicar que eu vou fazer uma referência sintética aos últimos 4 anos de pesquisa que resultaram na minha tese doutoral, que foi aprovada na Universidade Federal do Paraná agora em julho. Portanto, esse é um tema em que eu tenho um relativo domínio teórico, e acho que é por isso que eu posso, digamos, me respaldar nesse conteúdo, para poder tentar transmitir uma ideia que me preocupa bastante. E, de certa forma, se conjuga com o fato de esse encontro, desse seminário, ser em homenagem ao professor Klaus Roxin e Dirk Fabricius, porque os dois dedicaram a vida a limitar o exercício da violência. E há uma aposta, às vezes um tanto ingênua, dos juristas de acreditar que você pode conter a violência com palavras, né? Que você pode racionalizar os meios violentos mediante a normatividade. E essa expectativa, essa esperança de domar o sistema de justiça criminal mediante regulamentação, hoje se prova ameaçada pelos desdobramentos da política criminal norte-americana. Considerando a possibilidade bastante real de uma expansão do centro em direção à periferia da política criminal dos Estados Unidos para a política criminal brasileira, eu acho que esse é um tema que mereceria uma atenção maior, na verdade, uma atenção porque é um tema relativamente inédito no Brasil, porque ele sinaliza o fim da história da criminologia, no sentido de uma criminologia que não tem mais nenhum compromisso com as determinações do crime, de uma criminologia que não quer mais pesquisar os processos de criminalização e que parte da criminalidade como um fato para fazer a gestão eficiente da criminalidade. Por isso, o título da palestra, como criminologia atuarial, desde logo, precisaria ser pensado como um título que expressa a impossibilidade de uma criminologia atuarial, ou seja, a criminologia atuarial é uma criminologia impossível. O que existe é uma política criminal atuarial, isso é, uma forma de você tentar reprimir, prevenir e tratar as consequências da criminalidade a partir dessa lógica atuarial. E o que é lógica atuarial? Lógica atuarial é a lógica de aplicação da estatística como critério de justiça. Para ilustrar, eu uso esse exemplo recorrentemente, mas pelo menos vai ajudar a compreender o tema, como a gente vai persegui-lo daqui em diante. Seria a importação de um critério de justiça usado pelas companhias de seguro para dentro do sistema de justiça criminal. Então, o exemplo é o seguinte: se você tem 18 anos, homem, dirige um carro esportivo, você vai ter um seguro altíssimo. E não importa se você é um excelente motorista. O fato é que você pertence a um grupo de risco. Homem, jovem, com carro esportivo. Se, em compensação, a mãe desse jovem tem 58 anos, mulher, dirige um SUV, né, um veículo utilitário esportivo, o seguro dela é muito baixo e ela pode ser uma péssima motorista. Né? Quer dizer, não é uma questão de mérito individual, não é uma questão de avaliação do que você faz como condutor, é uma gestão do risco em função do perfil de risco que você representa. Portanto, desde já, para penalistas, isso soa no nosso ouvido como um resgate do direito penal do autor, porque o sujeito não é punido pelo que ele fez, ele é punido pelo perfil de risco que ele representa. E a lógica atuarial, quando entra no sistema de justiça criminal, dá o tom do que vai ser o futuro do controle social nas sociedades capitalistas ocidentais.
há um absoluto desprezo normativo. Os teóricos atuariais, que hoje trabalham em todo o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos, não estão nem aí para culpabilidade, legalidade, lesividade, proporcionalidade. Os critérios normativos são descritos por eles, sem constrangimentos, como óbices operacionais à perfeita racionalização do sistema de justiça criminal. Ou seja, eles pensam o direito penal como um entrave ao bom funcionamento automático do sistema de justiça criminal. E nessa transformação, nessa incorporação daquilo que antes nós definíamos como racismo, classismo e sexismo, são incorporados esses elementos como fatores de risco. E assim perde-se a vergonha de dizer que você escolhe pessoas para serem punidas em função desses estigmas que detonam meta-regras punitivas, porque você oficializa essas meta-regras como fatores de risco no direcionamento do aparelho punitivo estatal. Portanto, essa ideia de você conter a violência no Estado Democrático de Direito mediante direito penal, hoje nos Estados Unidos, cai em progressivo desuso. Quer dizer, cada vez menos se prestam atenção aos entraves normativos na hora de se imputar responsabilidade a alguém. O que leva adiante esse movimento, que eu vou especificar em detalhes adiante, é a instilação do princípio de eficiência na racionalidade burocrática, o que transforma a racionalidade burocrática numa racionalidade tecnocrática. Ou seja, a ideia de que os agentes do sistema de justiça criminal, polícia, Ministério Público, os juízes, os carcereiros, os diretores de penitenciária, todo mundo que atua no sistema de justiça criminal tem que ser orientado pelo princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência consegue diminuir o apelo normativo, especialmente no Brasil, em que ele foi oficialmente incorporado à Constituição, né? A lógica de que as políticas de segurança pública, ou todas as políticas públicas têm que ser orientadas pela eficiência, dizem, olha, o direito penal não é uma forma eficiente de manter a criminalidade num patamar relativamente estável. Logo, não se apresenta mais uma solução para a questão criminal, mas apenas uma gestão da questão criminal. Aceita-se o crime como fato social, mas a ideia é que a gente tem uma quantidade razoável de crime. E os teóricos tecnocratas dizem, o direito penal não é capaz de uma gestão eficiente da criminalidade. Gestão eficiente da criminalidade só pode ser feito mediante a aplicação da estatística que define os critérios ótimos de controle social. Isso expressa, segundo o professor Sebastian Scherer, uma tendência gerencialista da política criminal contemporânea. Ele vai dizer que são três tendências contemporâneas, né? O internacionalismo, vejam como isso é forte para nós, especialmente diante da lei de lavagem de dinheiro, né, recentemente promulgada. Há uma ingerência de tratados de direitos humanos. É engraçado que tratado de direito humano pode violar direitos fundamentais, mas é isso, né? A lei de lavagem de dinheiro, que viola direitos fundamentais, entre outros direitos, a sacrossanta confidencialidade. Melhor seria colocar um microfone no confessionário hoje, porque cria-se uma tal paranoia, né, nessa relação cliente-advogado, mas o que eu quero mostrar é que a lei de lavagem de dinheiro ela é um sintoma do internacionalismo, da ingerência dos interesses punitivistas digamos, do centro do poder econômico global em países periféricos, especialmente no Brasil, que adota isso sem maior luta crítica. O internacionalismo, o populismo, claro que é bom fazer uma reserva em relação ao que eu chamo de populismo aqui, é esse populismo que apela para o medo coletivo, para a paranoia, para as ameaças indefinidas de crime organizado, que é um troço que não existe, que ninguém sabe onde é que está esse crime organizado, que é uma ameaça latente e permanente que ninguém identifica onde está, ou terrorismo, ou qualquer outro fantasma contemporâneo. E o uso desse populismo, então, para violar direitos fundamentais a pretexto de protegê-los, né, rigorosamente numa lógica de exceção, e por último a tendência gerencialista. Então, internacionalismo, populismo e gerencialismo. A política criminal atuarial ela é a expressão mais forte dessa tendência, servindo o populismo para resolver os déficits de legitimidade da punição, ou seja, a gente faz o dia a dia com gerencialismo e para aqueles casos mais graves apela ao populismo, e o internacionalismo serve como uma forma de contenção, né, da repressão nos estados capitalistas ocidentais, como uma maneira de estabilizar essa repressão de maneira geral. Portanto, o subtítulo da minha tese de política criminal atuarial é dizer que a política criminal atuarial é a criminologia do fim da história. Quando eu falo de fim da história, eu me remeto, obviamente, ao conhecido texto de Fukuyama, que diz que, já que o muro caiu, né, para muitos talvez o muro caiu para o lado errado, mas a ideia é que,
como eu, né? Eu acredito que talvez o muro tenha caído do lado errado. Mas a ideia é que o muro caiu e que depois do fim da luta de classes, então, não tem mais história, né? Porque se a história dependia da luta de classes, acabou a luta de classes, e haveria um consenso de que o capitalismo com democracia formal e mercados livres, né, regulados pelo Estado de maneira distante, seriam o máximo que a humanidade poderia chegar numa escala evolutiva. Para aqueles que não concordam que a história acabou, mas que a história pertence aos povos, né, e nós a fazemos todos os dias, colocar essa provocação de que a política criminal é a criminologia do fim da história significa exatamente denunciar que nós conseguimos hoje ultrapassar aquelas garantias históricas que limitavam o exercício da violência para aderir à lógica tecnocrática. Nos Estados Unidos esse processo é bastante extenso, desde a década de 30 do século XX, o professor Ernest Burgess, da Universidade de Chicago, constituiu o primeiro instrumento atuarial. O instrumento atuarial é um instrumento de verificação do risco, né? Ele pega o perfil de qualquer um de vocês e calcula o risco que você representa por uma determinada ação. Esse primeiro instrumento, da década de 30, foi chamado prognásio, né? E fundou uma escola em Chicago na busca de instrumentos atuariais que melhor verificassem o risco individual. O exame do prognásio, que contava com 21 fatores, entre alcoolismo, dependência de drogas, raça, né? Nos Estados Unidos, ser negro sempre é um fator de risco para a criminalidade. E isso, veja, isso que é interessante, eles assumem isso sem constrangimento, certo? Não é porque é racista, é porque simplesmente é um fator de risco, né? Parece que é uma justiça impessoal, que não se envolve em questões éticas ou morais. Pelo menos pretende fazer isso mediante retórica do risco. Reunia fatores e esse prognásio servia para aquelas comissões de livramento condicional, né? As comissões para parole e depois para probation, né? Que faziam esse exame e diziam se o sujeito podia ou não sair da prisão. Nos Estados Unidos é interessante esse processo porque na primeira metade do século XX, boa parte dos estados adotava, por conta da crítica positivista, a indeterminação das penas. Então, o juiz condenava alguém, mas quando ele ia sair da penitenciária, ficava a cargo dos técnicos do poder, responsáveis pela ortopedia moral do sujeito. E aí, como eles tinham medo de soltar alguém que ainda fosse perigoso, eles submetiam o sujeito ao teste atuarial e, conforme o resultado dos fatores de risco, eles mantinham ou não o sujeito na prisão. E isso permitiu operacionalizar, né, essas comissões, que são bastante retratadas em filmes, etc., e conseguia operacionalizar. Então, vejam, isso acontece... A lógica atuarial aparece no sistema de justiça criminal americano, primeiro dentro da execução penal, né, para racionalizar a disciplina carcerária e entrada e saída de presos. Mas, lógico, como lógica totalitária que é, ela vai buscar, via administrativização do direito penal, a colonização da racionalidade instrumental de todos os agentes do sistema de justiça criminal. E isso é um processo de expansão que coincide com a decadência das funções de prevenção especial positiva da pena nos Estados Unidos. Na década de 70, os teóricos estadunidenses, especialmente a partir de um artigo do Robert Martinson, concordam que nothing works, né? Que nada funciona em termos de prevenção especial positiva. Do final da década de 70 em diante, essa crítica à ideia de ressocialização pela pena, de reintegração, de harmônica reintegração do condenado à vida em sociedade, ela coincide com a emergência do projeto neoliberal. Então, à medida que o projeto político neoliberal emerge, vai caindo, né, entrando em decadência a ideia de prevenção especial positiva. Claro que, se você desacredita a prisão para ressocializar alguém, parece não sobrar muita justificativa para a prisão, exceto a retribuição da culpabilidade, a não ser que você apele para uma teoria simbólica, né, ou para uma teoria, digamos, que possa instrumentalizar o direito penal como forma de controle social mais amplo. Mas a decadência da prevenção especial positiva, então, leva ao anacronismo da prisão. Bom, então o que a gente faz? Se nada funciona, vamos abolir a penitenciária. É claro que isso não estava na pauta, né, dos tecnocratas. Logo, há uma perversa troca da prevenção especial positiva, do ideal de ressocialização, para a lógica da incapacitação. Então, em pleno século XX, os teóricos da política criminal norte-americana voltam a defender que a prisão só serve para aprender. Que ninguém vai ser ressocializado pela prisão, que a prisão não estabiliza nenhum valor social, que a prisão não retribui a culpabilidade, a prisão serve para aprender, e só. Se ela só serve para aprender, eles podiam então desistir dos caros programas de terapia, de educação, pedagogia, lazer, etc. Todos os ortopedistas morais saem da penitenciária, e a penitenciária é reestruturada em torno de um princípio chamado warehousing, né, que seria mais ou menos armazenamento. Pensar a penitenciária como um depósito de seres humanos.
e, nos limites da metáfora, os mais perigosos na prateleira ao fundo, para que, né, não saiam tão cedo. As celas voltam a ser individuais, acabam os espaços coletivos, porque o encontro de presos e de presos com familiares ou pessoas de fora é visto como origem de todo o conflito. Essa lógica, chamada inmate management, quer dizer, o gerencialismo dos condenados, prova-se eficiente em termos de diminuição de conflitos dentro da prisão. E a decadência da incapacitação, a decadência da ressocialização e a valorização da incapacitação enfrenta um único óbice. Quer dizer, bom, se a prisão volta a ser apenas suficiente para prender, e mais nada, o único compromisso da prisão é prender, então, que ao menos essa incapacitação seja seletiva, né? Então, volta para a ideia de grande confinamento, mas especialmente à luz dos campos de concentração, dos gulags, essa ideia de um encarceramento em massa, né, como ato desumano, eles dizem, não, a nossa incapacitação não vai ser uma incapacitação ampla, vai ser uma incapacitação seletiva. Para os tecnocratas, isso significa o seguinte: nós vamos pegar os criminosos todos, vamos submeter os criminosos, no sentido daqueles que foram pegos, né, pelos processos de criminalização, e vamos submeter essas pessoas a testes atuariais. Aqueles que tiverem elevado índice de risco de reincidência, aqueles que tiverem perfil de alto risco, esses vão para a penitenciária. Então, há uma grande corrida entre os teóricos para provar que existem essas pessoas incorrigíveis e perigosas dentro daquilo que eles chamam de criminosos. Então, a lógica atuarial faz uma distinção. Existem o total de criminosos, que são aqueles que são apanhados pelos processos de criminalização, presos pela polícia, denunciados. Esse grupo de pessoas, então, vai ser submetido a testes atuariais, a testes de risco, e os que indicarem alto risco de reincidência vão direto para a penitenciária. A questão é saber o que define o alto risco de reincidência de alguém. Teóricos que trabalharam nesse sentido, há vários, né, na tradição norte-americana. Primeiro, desde o casal Glueck, que trabalhava com criminosos de carreira, mas mais recentemente, David Farrington, Peter Greenwood, Robert Figlio, Marvin Wolfgang, etc. Ou seja, há muitos, James Wilson, há uma infinidade de autores americanos que procuram nas estatísticas quem são os reincidentes crônicos, né, eles chamam de chronic recidivists, quem são os reincidentes crônicos, quem são aquelas pessoas incorrigíveis ou mesmo perigosas, né, então perfil de alto risco ou perigosas dentro do sistema de justiça criminal. E é claro que uma pesquisa dirigida para encontrar pessoas perigosas encontra pessoas perigosas que procura. E eles identificaram essas pessoas como predadores sociais ou societais e predadores sexuais. Então, foram atrás do perfil de alto risco, identificaram os fatores de risco dessas pessoas e definiram como predadores sociais ou sexuais. Esse perfil de risco, então, vira uma tabela atuarial e agora toda pessoa nos Estados Unidos é submetida em diferentes etapas do processo de criminalização a um instrumento que verifica o seu risco. A lógica prevencionista desse método, porque pressupõe que você pode acabar com o crime mediante redução do risco, se articula por todos os espaços sociais. Há, por exemplo, nos Estados Unidos, a construção de condomínios em que pessoas com perfil de risco de crimes sexuais não entram, né? Então você não pode comprar um terreno lá se no instrumento atuarial você demonstrar um risco, né? Antes do casamento você pode comprar uma tabela atuarial para ver o risco do teu futuro marido ou da tua futura esposa de cometer uma violência sexual, né? Então você submete ele, digamos, a um exame de risco diante dessa estabilização dos fatores de risco. E assim por diante, todas as áreas são racionalizadas por esse critério de risco, especialmente a área criminal. Como você pode antecipar os fatores de risco, e há uma busca incessante por fatores de risco objetivos, né? Sempre você busca fatores de risco estáticos, estáveis, permanentes durante toda a vida, como, por exemplo, raça ou etnia, que é algo que não vai mudar, ou gênero, né? Ou sexo, que também, né, em tese é estático e permanente. E esses fatores de risco são os preferenciais nessa procura. A tal ponto que hoje, a Terry Moffitt, que é uma criminóloga alemã, e o Ashlon Caspi, defendem que você pode antecipar o risco de alguém ser criminoso aos 4 anos de idade. O que equivale a você receber o boletim, né? Sei lá, se tem boletim, uma criança de 4 anos de idade, mas você receberia a notícia de que teu filho é o bebê de Rosemary, né? E que você pariu o anticristo porque ele tem um alto risco de reincidência criminal, porque, segundo a Terry Moffitt, nomenclature may change, but the faces remain the same. Quer dizer, os nomes podem variar, mas os rostos são os mesmos. Quer dizer, o menino problema de hoje é o adolescente problema de amanhã, é o criminoso do futuro. Essa lógica de você poder antecipar os fatores de risco é o, digamos, o fetiche, né, dos tecnocratas atuariais. Logo, o que nós temos até aqui é
a simbiose, né, a perversa cooperação entre prevenção especial negativa, ou seja, radicalização da política criminal em torno da incapacitação seletiva, e, de outro lado, a individualização dessa incapacitação, a perseguição para a incapacitação de indivíduos definidos com perfil de alto risco. Isso reformula toda a atividade do sistema de justiça criminal. Os policiais hoje têm as suas operações não definidas por hipóteses de investigação, quer dizer, eles não formulam mais hipóteses de trabalho para investigação, mas eles já vão atrás de suspeitos que representam alto risco. Qualquer pequeno deslize de alguém que representa alto risco já justifica a intervenção policial. Isso serve tanto para definir quem viaja e quem não viaja de avião, para colocar você, por exemplo, naquele no-fly list, em que você simplesmente não viaja e eles não precisam dizer porquê, basta responder que no perfil de risco você não deveria viajar, e eles não têm que justificar isso. Promotores também são ensinados a denunciar e não oferecer o plea bargain, né, não oferecer a possibilidade de negociação no processo penal americano conforme o perfil de risco. Eles são obrigados a denunciar pessoas que no instrumento atuarial constem como de alto risco. E a pior parte é na atividade jurisdicional, porque os juízes agora estão autorizados a definir a pena de alguém conforme cálculo atuarial, ou seja, não pelo que a pessoa fez, mas pelo perfil que ela tem. As Federal Guidelines, né, os parâmetros objetivos do governo federal, autorizam que um juiz dê uma pena respondendo aos critérios de risco de alguém e desse resultado ele define, de acordo com aquilo que é pensado como gravidade do crime, a pena do sujeito. Esse sistema não é obrigatório, mas se você utilizar as guidelines do governo federal para dar uma pena, você não precisa fundamentar. Ou seja, na prática, eles acabaram impondo esse sistema, porque se você não vai usar as Federal Guidelines para punir alguém em função do risco, você tem que justificar a tua opção diferente. Isso é, para usar a expressão do Samuel Walker, uma tentativa de taming the system, né, de domar o sistema, de usar essa lógica da automação dos processos de criminalização, então rigorosamente automatizar a seletividade do sistema de justiça criminal, regras jurídicas e ética à parte, desde a atividade policial até a execução da pena. Todo o sistema de justiça criminal tem que ser pensado fora do direito penal e pensado apenas em termos de eficiência. E a eficiência passa pela aplicação desses fatores de risco estatísticos. O efeito mais emblemático, né, dessa lógica atuarial aparece quando se substituem nos Estados Unidos os diagnósticos clínicos de inimputabilidade, isso é, a definição de quem tem ou não tem capacidade de culpabilidade deixa de ser uma questão médica ou das ciências da subjetividade, e se você é ou não imputável passa a ser definido por um instrumento de risco atuarial. Com isso, há uma burocratização da subjetividade, você acaba transformando distúrbios de comportamento de doenças em problemas de risco. Não é? Então você pode não ter nenhuma manifestação disso, mas se o cálculo dos elementos de risco dizem que você é potencialmente esquizofrênico, você é considerado inimputável e fica sujeito a uma medida de incapacitação pelo tempo que o instrumento atuarial determinar. Isso significa que há uma substituição da discricionariedade dos agentes da repressão, e geralmente da discricionariedade para absolver, por uma procedimentalização que segue formulários que você pode comprar na internet, em torno de 100, 200 dólares, você compra um instrumento atuarial. Isso para nós deveria ser bastante preocupante porque, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, na comarca de Almirante Tamandaré, a juíza hoje fez a divisória da sua sala com processos. Né? Tanto processo que a divisória da sala é feita com processos. Se eu digo para ela que ela pode condenar pessoas, ou absolver pessoas, embora isso sempre seja na menor parte, condenar ou absolver, definir a pena, a progressão de regime, mediante um software que basta inserir os dados do cara e resolve, quem não ia querer aderir a um sistema desses? Porque hoje você pode reduzir o juiz a apertar um botão. Em breve, não precisa de juiz para apertar o botão, você pode substituir por um tecnocrata. Aqui, o medo que isso instala, na crítica dizendo que isso é uma criminologia do fim da história, porque as determinações do crime ou dos processos de criminalização não está em questão, me lembra duas das três utopias negativas do futuro. Né? Nós, do Asimov, o 1984 do George Orwell e Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Esses três textos, especialmente Admirável Mundo Novo e 1984, colocam duas perspectivas de futuro. Ou há um domínio absoluto tecnocrático, ou há um domínio da futilidade absoluta, em que não há, digamos, espaço para a crítica. Eu diria que a lógica atuarial consegue conjugar esses dois
futuros infernais, né? Essas duas utopias negativas de futuro. Porque, de um lado, há um absoluto domínio tecnocrático, os critérios de justiça não significam nada, e, de outro lado, há uma impossibilidade da crítica denunciar, por exemplo, que o judiciário é racista. Porque o judiciário não é mais racista, ele segue critérios de risco. Quer dizer, quando você diz que ser negro é um fator de risco, a crítica de que ele é racista não tem mais efeito. Por quê? Porque ele já incorporou isso como fator de risco. O fato do sujeito ser negro, pobre, homem, jovem, não é uma orientação classista, sexista, machista do direito penal. É uma orientação, ou do sistema de justiça criminal, né, na sua operacionalização. É já incorporado como um dado estatístico que tem que ser observado. Como é que você critica esse sistema? Bom, tem uma crítica bastante óbvia, que eu nem preciso fazer e que vocês já fazem na cabeça de vocês. Bom, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque é a restauração pura e simples da etiologia individual. Em pleno século XXI, agora, porque isso é um processo crescente, quer dizer, hoje ele está mais forte do que na década de 80, nós restauramos a criminologia da repressão, que é a criminologia etiológica individual, principalmente, aquela que identifica que o crime é algo que o sujeito tem como herança maldita, hoje é o perfil de risco que ele tem e que é indissociado da sua pessoa, mas eu poderia citar todos os outros princípios do direito penal, o princípio da legalidade, o princípio da culpabilidade, da lesividade, da proporcionalidade, da humanidade das penas, todos os princípios do direito penal são violados com isso. Qual que é o problema dessa crítica? É que para os tecnocratas pouco importa essa crítica porque eles não reconhecem legitimidade do direito penal no sistema de justiça criminal. Porque eles dizem que o direito penal é ineficiente. Então, a crítica do direito penal de que esse sistema é injusto, para eles não faz diferença, porque eles não estão preocupados em justiça, eles estão preocupados em gestão eficiente da criminalidade. Aí, eu tive então que partir para uma outra perspectiva crítica. Fiz a crítica ético-normativa, comparei esse sistema a nuances do sistema de justiça criminal durante o nazismo na Alemanha, mostrando como também havia uma vinculação, né, da personalidade perigosa, da perigosidade individual como critério de justiça, mas eu percebi que essa crítica era insuficiente. Eu tinha que atacá-los aonde doía, e onde doía era na eficiência. E acho que consegui demonstrar isso, pelo menos a banca se convenceu que eu consegui demonstrar isso, de que esse sistema é ineficiente também. Porque com esse sistema atuarial, os Estados Unidos produziram a maior população carcerária do mundo, são 2.300.000 presos, sendo 1.600.000 cumprindo pena. Nós estamos falando de uma Curitiba inteira cumprindo pena. Para chegar a 2.300.000, você tem que somar os presos provisórios e aqueles que estão esperando em pena de morte, que não se consideram cumprindo pena, né, porque só vai cumprir a pena quando for executada. Mas um total de quase 7 milhões de pessoas sob alguma forma de controle penal. Seja, digamos, vigilância, parole, probation, etc. Isso corresponde a quase 2% da população norte-americana sob alguma forma de controle penal. É isso que a lógica atuarial leva. O prevencionismo absoluto leva à vigilância da maior parte da população. Um grande exemplo disso é que vocês podem entrar hoje nos sites que controlam os condenados por crimes sexuais, podem ser pequenos crimes sexuais ou crimes sexuais mais graves, a foto deles, o endereço deles está disponível para consulta pública e restrita na internet. A vigilância deles é permanente, é uma espécie de pena perpétua. Tanto que, em alguns estados, você pode inclusive mandar um SMS via internet para o sujeito que foi condenado por algum crime sexual, proibindo ele de ir em algum lugar. E se ele for, ele pode ter o retorno para a prisão determinado pelo juiz. Então, imaginam como a extensão desse controle para quase 7 milhões de pessoas nos Estados Unidos significa aí a lógica atuarial como uma lógica preventiva de contenção do risco. Assim, enquanto a população dos Estados Unidos de 1980 a 2008 cresceu 34%, a população carcerária cresceu 375%, a um custo anual de 68 bilhões de dólares para manter esse sistema de controle, vigilância e incapacitação nada seletiva. Os partidários da política criminal atuarial contra essa crítica dizem que o problema da ineficiência não é da lógica atuarial, é dos instrumentos, que estão encontrando muitos casos de falsos positivos. O que são falsos positivos? É a maneira apologética pela qual você chama um erro, né, do sistema. Ele identificou um risco alto em uma pessoa que não tem alto risco. Esses falsos positivos deveriam diminuir conforme os instrumentos atuariais fossem ficando mais elaborados, né, trabalhados aí com matemática mais elaborada. A verdade é que isso não acontece.
E o que a gente observa é a retração dos mecanismos atuariais, que hoje basicamente se concentram na reincidência. E aí vem um grande problema, porque a reincidência não pode servir para a lógica atuarial, porque ela corresponde não a um cálculo de risco para prognóstico futuro, mas a um exame anamnésico do que o sujeito fez no passado. Você não consegue predizer o comportamento de alguém a partir do comportamento no passado. Você só pode fazer isso quando há uma grande repetição. Por exemplo, você até pode prognosticar que, por exemplo, um jogador de basquete tem 84% de chance de acertar um tiro livre, né? Uma cesta em falta. Mas isso só porque ele já arremessou 1000 tiros livres antes e porque todos os jogadores de basquete daquela posição também entram com estatística. Agora, comportamento violento, mesmo nos casos de determinação psíquica mais grave, nunca são tão frequentes e, portanto, a reincidência não vale como critério, mas é o principal critério hoje utilizados pelos instrumentos atuariais. Para voltar aquele exemplo lá do início, significa mais ou menos o seguinte: se você é jovem, 18 anos, dirige um carro esporte e levou uma multa, você nunca mais vai dirigir, porque não você tem um perfil de alto risco, como a tua conduta mostrou essa perigosidade de maneira concreta. Então, essas pessoas que nos Estados Unidos são confundidas com o que se chamam de underclass, quer dizer, que é uma classe discriminada dentro da classe pobre. Então você tem os pobres socialmente integrados e essa tal dessa underclass, que se expressa basicamente nos jovens negros pobres que vivem de assistência social, basicamente sob a forma de food stamps e outras formas de benefícios da Social Safety Net, essa salvaguarda que é remanescente do estado de bem-estar social. Eles são os alvos preferenciais da justiça criminal, a underclass. E a underclass corresponde a essa fatia da população que é permanentemente vigiada. Isso para os homens, né? Os homens, jovens, negros, pobres, que vivem de food stamps. E o alvo preferencial entre as mulheres são as jovens mães solteiras, porque essas mulheres são vistas como pontos de risco, porque elas trazem conflito, né? Geralmente mediante disputas entre homens pela parceria afetiva ou sexual. Assim é que os argumentos totais deles apontam para uma suposta diminuição de 5% do total da criminalidade e de 22,5% dos crimes violentos. Isso com 300% a mais de encarceramento. Isso é, por óbvio, longe de ser eficiente. Para concluir, o que realmente minha tese queria demonstrar é que o fato de a política criminal atuarial ser emergente não tem nada a ver com uma preferência sadística, perversa ou intencionalmente, digamos, punitivista, né? Claro, existe isso também. James Wilson é um dos caras que não pode ser apologético. Esse cara, né, dirige aí a repressão nesse sentido. Mas há uma adequação de sentido entre o modo de produção capitalista contemporâneo e as novas formas de produção, lean production, toyotismo, as formas de operacionalização, né, just in time, se troca por cada vez uma forma de produção de bens não localizada, dentro da lógica do warehousing, e o que eu percebo é que o modo de produção capitalista contemporâneo conforma os modos de punição, enfatizando, portanto, a correção da percepção de Hurst-Kirchheimer de que a cada modo de produção correspondem formas de punição adequadas. A forma de punição adequada do capitalismo contemporâneo, que se reestrutura permanentemente em crise, é a política criminal atuarial, a criminologia do fim da história, onde o papel dos teóricos parece ter um papel menor. Que bom, então, que a gente pode vir aqui e nos reunirmos para homenagear os grandes teóricos, porque ainda reconhecemos o valor que eles têm nas tentativas normativas e materiais de limitar a violência. Ao contrário disso, as atuais tendências legislativas brasileiras mostram o contrário. Infelizmente, nós temos visto cada vez mais leis penais mal feitas, feitas às pressas, sem nenhuma correção científica, sem nenhum prestígio aos teóricos, né? Você vê que há um relativo descaso e desprezo hoje do jurisprudencialismo em relação à dogmática penal, aos professores de direito penal. Cada vez mais, entre projetos, leis, a tendência político-criminal brasileira é reproduzir esse punitivismo operacional, né? Essa lógica, essa retórica do risco, de contenção do risco social, de antecipação da punibilidade. Não é o caso desse evento hoje, acredito que todos estão aqui compartilham dessa homenagem ao professor Klaus Roxin, da homenagem ao Dirk Fabricius, organizado por alguém como Juarez Tavares, que demonstra em toda a sua vida um compromisso teórico-científico vinculado à democratização dos processos de criminalização, o que só pode representar uma coisa: menos pena, menos violência, menos sistema de justiça criminal. Era isso. Obrigado. Bom, senhores, eu, estupefato
com a notícia dessa teoria. Teremos agora 5 pequenos minutos, porque o professor Maurício usou rigorosamente 35 minutos do seu tempo, que eu abrirei para perguntas que alguém queira fazer, por favor, se identificando, mas antes mais só uma... Ao final? Ao final. E uma ponderação apenas do seguinte, professor Maurício, me parece que o sistema de informação, quer dizer, os bancos de dados no mundo disponíveis, que permitem que se colijam essas informações todinhas, e enquanto em 1984 o Big Brother via, em 2012 esse sistema pré-vê o que o sujeito vai fazer, cria essa figura do pré-suspeito, não é isso? Então essa acho que é a reflexão instigante que nós temos aqui da sua teoria, e ela já vem sofrendo críticas nos Estados Unidos, reações judiciais, assim, não? Talvez o problema da crítica dos Estados Unidos é que é uma crítica pragmática. Então, eles deixam de prestar atenção nos limites normativos, né, para dizer que o sistema é ineficiente, que merece reparos, mas é difícil encontrar algum teórico que critique isso em termos ético-normativos. Os Estados Unidos geralmente é uma crítica pragmática de eficiência, e talvez é um dos caminhos de crítica, certo? Para desconstruir o discurso a partir de dentro, das suas contradições internas, de que ele mesmo não consegue ser. Mas vejam, é uma troca brutal, porque você vai do juízo de culpabilidade para o juízo de risco, e o risco, ele não é um dado real, não é uma categoria do ser. O risco é uma categoria... Eu posso calcular o risco de qualquer coisa. Então há uma completa desumanização de um sistema que já é muito desumano. Porque agora o cálculo de aferição da responsabilidade individual é um cálculo matemático da perigosidade que você representa em função de um sistema de justiça criminal que é seletivo. Isso é aquela perversa tautologia, né? Você vê qual que é o perfil de risco por quem está na prisão. Os dados de quem está na prisão são os dados que você persegue e completa esse círculo, né, prendendo sempre as mesmas pessoas. Portanto, não tem como refutar, porque dentro da sua lógica é perfeita, né, e nós não temos como escapar disso, porque todos estamos sujeitos ao cálculo de risco. Bom, professor Juarez, me alerta que, em função do adiantado da hora e dos atrasos, deixamos as perguntas para o final. Então, eu mais uma vez agradeço ao professor Maurício, que estará aqui na plateia. Eventuais indagações pessoais, objetivas e breves podem ser feitas a ele. Então, está encerrado o primeiro painel. Muito obrigado aos senhores pela atenção.